Olá, agradeço a presença de vocês e espero que neste novo vídeo o assunto que vamos tratar possa prender a atenção de vocês e vocês consigam entender alguma coisa de importante. Tem um ditado que diz que todo mundo sabe como os outros devem viver, mas quase ninguém sabe como viver ou como vive a sua própria vida. E, então isso reforça aquela percepção comum de que tem muita gente querendo mudar o mundo, mas se esquece de mudar primeiro a si mesmo. Eu estou falando isso porque tenho intenção de tratar uma questão um pouco espinhosa e de fácil mal entendido, que é a da generalização ou da generalizada insatisfação com o mundo como o vemos assim diante de nossos olhos, né? E de como isso afeta a vida pessoal. É claro, ninguém está satisfeito com a sociedade como ela é, ou como o comportamento da humanidade, sabe, aquele comportamento geral da humanidade, né? Quando vemos, por exemplo, ou ficamos sabendo de guerras, de crueldade, assassinatos, conflitos sociais de toda magnitude, isso não deixa a gente satisfeito. Aí então vem aquele desejo, né? Aquele desejo de mudar tudo, de procurar e se filiar a um movimento que pretende lutar por uma sociedade melhor, ou por uma revolução que desmantele tudo que existe e construa uma nova humanidade, assim, a partir do zero, né? Raramente a pessoa pergunta a si mesma, em sua vida particular, se já fez a sua revolução interna, na mente, no coração, na sua natureza, enfim. E se já é um ser humano novo e está preparada para habitar o mundo em que virá daquela revolução que almeja para os outros. Vemos isso não só nos movimentos religiosos, mas principalmente nos movimentos políticos. Assim, acabamos presos a uma espécie de dualismo entre o mundo que desejamos e o mundo concreto e real, aquele mundo em que vivemos o nosso dia a dia. Então, quando eu criei esse canal, a minha intenção era de tentar recriar a minha trajetória da procura do saber viver, né? De como viver com sabedoria, que era uma forma de superar esse dualismo, né? Esse dualismo de querer mudar o mundo sem se preocupar em mudar a mim mesmo. Mas para adquirir um rico saber da vida, eu tinha que entender como minha mente interpreta a realidade e encontrar um jeito de sobreviver no mundo, do jeito que ele é. De qualquer forma, saber viver é saber sobreviver num ambiente muitas vezes perigoso da sociedade no nosso entorno. E conhecer a mim mesmo significa também conhecer os outros e saber suas reações, se há ameaça à minha integridade física e psíquica ou não. Com essa preocupação, eu estabeleci uma dialética circular. Procuro conhecer a mim quando procuro conhecer os outros, assim como procuro conhecer os outros quando tento conhecer a mim mesmo. E assim cheguei a uma questão complexa, que era de como avaliar os outros sem ser assim injusto e ao mesmo tempo sem ser ingênuo, pois ser ingênuo significa não saber se o outro é uma ameaça à minha integridade física e psíquica ou não, né? Então foi dessa forma que criei para a minha estratégia de sobrevivência e de compreensão do mundo, de um modo geral, como ele é, né?
Foi assim que criei a dicotomia de bárbaro e civilizado. Então, nesse vídeo, vou esclarecer o que entendo por civilizado e o que entendo por bárbaro. O que eu tento definir, né, o que é um bárbaro. Delinearei as características de quem tem civilidade e de quem não tem. E tentarei descrever para vocês detalhadamente o que considero como comportamento bárbaro e o que considero como comportamento civilizado, né? Bem, vamos ao assunto. Vamos definir primeiro a palavra civilizado. Eu a uso naquele sentido que vem da palavra civilidade, no sentido de educado no comportamento, cumpridor de leis e regras sociais, moral, bons costumes, e que tem empatia e não comete, ou pelo menos procura evitar cometer, injustiças ou causar danos, prejuízo, seja o que for, né, para os outros. Então eu uso o termo civilizado para designar pessoas que nascem. Então não uso o termo civilizado para no sentido de pessoas que vêm de um país civilizado, mais avançado tecnologicamente, porque é um assunto problemático. Eu entendo, por outro lado, que civilizado, da perspectiva do comportamento individual, ou mesmo coletivo, significa respeitar o outro, viver dentro de boas regras de convívio. Essa interpretação conclui que uma sociedade indígena, né, bastante simples, lá no meio da floresta, que vive sobre regras específicas deles, da sua tradição, criado pela tradição e cujos membros respeitam essas regras, é uma sociedade civilizada. E seus membros têm civilidade porque cumpre as regras estabelecidas pela comunidade. A palavra bárbaro também tem uso problemático, mas aqui também eu a uso estritamente para qualificar pessoas sem caráter, no sentido de comportamento, né? Pessoas que não têm empatia, que por ser incapaz de se colocar no lugar do próximo, considera esse próximo como meios para seus fins. Então, minha definição tem alguma coisa em comum com o pensamento do filósofo Mário Ferreira dos Santos, que distingue bárbaro horizontal, que vem de fora, que invade um território qualquer, né, do bárbaro vertical, que nasce dentro do país e que destrói os valores civilizacionais da sociedade. Esse é o sentido que eu uso. Aliás, o livro Rebelião das Massas, do filósofo espanhol Ortega y Gasset, também traz análises nesse sentido bastante profundas do comportamento bárbaro no mundo moderno, e vale a pena ler este livro. Também tentei definir bárbaro pelos olhos dos psicólogos. Fui atrás das pesquisas dos psicólogos. Só que nesse campo vi que não há uma descrição exata ou adequada para meu uso, assim, englobante dos comportamentos antissociais, sejam eles graves ou leves. Porque ao definir o comportamento antissocial, os psicólogos dão destaque aos mais graves ou os de maior impacto na sociedade, como é o caso do TPAS, né, o TPAS, que é o transtorno de personalidade antissocial. O problema do TPAS é que essa definição não só engloba ou dá a ideia, né, de que está englobando casos mais extremos de comportamento antissocial. Os estudiosos estimam que, para você ter uma ideia, eles estimam, né, os estudiosos, que há na sociedade em geral
de 2 a 3% de pessoas com esse transtorno. Ou seja, uma porcentagem muito baixa. E isso não é o que vemos no dia a dia, pelo menos no dia a dia da nossa vida real. Se a gente for levar ao pé da letra qualquer comportamento que prejudique os outros, por menor e mais leve que seja, acredito que essa estatística seria imensamente maior. Por toda parte que a gente olha, tem alguém tentando ou nos enganar ou enganar os outros. Nos iludir, nos passar a perna, como diz o ditado popular, ou simplesmente nos manipular com conversa, com discurso ou por apelo às nossas emoções. Quando a gente vai a uma loja, por exemplo, o comerciante tenta nos vender aquela mercadoria que está ali encalhada, dizendo que é perfeita, que atende o nosso gosto e tal, né? Mesma coisa quando a gente vai ao mecânico. E esse sempre, ou quase sempre, tenta nos enganar no diagnóstico do problema do motor. E quando vamos à farmácia comprar remédio? Tem muito remédio falsificado. E ao supermercado? Nem se fala, né? Lá pode haver azeite falsificado, leite adulterado, sabão em pó falsificado, bebidas falsificadas, cigarro falsificado. Aliás, praticamente tudo é falsificável e falsificado. É a mesma coisa se vou ao posto de combustível. Lá no posto de combustível eu corro o risco de abastecer o meu carro com gasolina adulterada, aquelas que podem danificar o motor. A lista é quase infinita. E tem também as religiões e a política. Sei até de uma história bem engraçada. Um amigo meu, empresário da construção civil, e ele foi contratado para fazer uma reforma, e a reforma e ampliação de uma suntuosa igreja pentecostal, não vou dizer o nome aqui, e ele enfrentou um problema inusitado. Um de seus funcionários precisava de pedras para fazer um concreto decorativo e achou um saco de pedras pequenas, né, brancas, muito bonitas. Então eles resolveram usar aquelas pedras para fazer o concreto. No outro dia, quando o reverendo apareceu, ele foi direto ao local onde estava o saco de pedra. E como ele não encontrou, ele perguntou ao encarregado onde tinham colocado o tal saco de pedras brancas. Aí o encarregado ingenuamente disse que seu funcionário havia usado as pedras para fazer o concreto decorativo. O reverendo ficou lívido, né, e enfureceu, dizendo que aquelas pedras eram para ser abençoadas. E mais tarde ficamos sabendo que elas seriam embrulhadas em um papel luxuoso, bonito, e como se fosse assim, bala doce, e seriam vendidas aos membros como pedras milagrosas abençoadas. Então, quando o meu amigo ouviu isso do encarregado, ele não sabia se ria da situação ou se recriminava o encarregado. Então, esse é um exemplo de manipulação humana, bastante grave, é claro, e para fins de domínio de mente, e principalmente do bolso dos outros, né? Agora, as religiões, elas vendem sonhos, elas vendem esperança, promessas que não podem ser cumpridas, mas elas prosperam, né? Por que elas prosperam? Eu imagino, não sei se estou certo, de que é porque um grande número de pessoas não consegue viver nesse mundo do acaso, né? Que é um mundo perigoso, imprevisível, com doenças, morte. Assim, buscar uma fonte de ilusão para aliviar, né, essa imensa tensão da vida e de suas incertezas, leva o povo a buscar
uma religião, né, que é um mundo previsível, com propósito, controlado por uma divindade imaginária, justa no mundo injusto, amorosa no mundo cruel, é compreensível. Agora, o celeiro dos comportamentos bárbaros está na política. Parece que não há outra forma de praticar política, assim, participar de eleições, por exemplo, sem adotar comportamentos tipo enganosos, tratantes, hipócrita, falso, comportamento teatral e assim por diante, né? Aliás, eu imagino que ter boas intenções na política é quase um sacrilégio. Ter boas intenções é não ganhar eleições nem para síndico de prédio, de condomínio. Agora, o espantoso é que de tempos em tempos, em época de eleições, os políticos que mais mentem, os políticos mais cara de pau, que mais prometem o que não vão poder cumprir, que mais empolgam os eleitores, sabe, com aqueles discursos irados, com aquela postura de justiceiros sociais, ousados e valentes, são os que são eleitos. Você sabe, isso talvez porque o povo adora comprar ilusão, uma boa parte do povo, né? E não guarda a memória do quanto já foi enganado em eleições passadas. Então, que nome eu teria que dar a essas pessoas que falsificam, que comercializam gato por lebre, por exemplo, né? O ditado popular, que enganam, que manipulam outros ou que são cúmplices disso? A psicologia não responde de forma exata ou num conjunto ou juntando um conjunto numa palavra só. Eles dizem que seria comportamento antissocial, né, desvio de conduta, visão utilitarista, falta de empatia, e em casos mais graves, estelionato, mas não são definições claras. E olha que eu ainda poupei a mídia, né? Os jornais, os canais televisivos de notícias, que tentam, olha, permanentemente enganar as massas, manipulando elas como para acreditar em versões convenientes, né, da realidade. Aquelas verdades que interessam aos governantes do momento ou aos que pagam bem para que a mídia possa operar esse serviço de manipulação. Então, quando incluímos nesses comportamentos antissociais, por exemplo, os furtos, a coisa fica muito mais grave, porque o hábito de furtar está tão arraigado em nossa sociedade que parece que uma grande maioria, e de certa forma, podíamos dizer assim, larápios de ocasião. Por exemplo, o furto de supermercado é uma coisa espantosa. E só essa área merece um vídeo exclusivamente dedicado a isso, porque é muito impressionante. As histórias sobre essas práticas são às vezes até engraçadas, para não dizer trágicas, né? Mas os furtadores estão em toda parte, em todo lugar. Desde aquele que furta uma roupa do varal externo, do fundo de quintal, até aquele que furta objetos em escritórios, nas fábricas, nos hotéis. Nenhum lugar está protegido de furtadores. Enfim, esses comportamentos parecem assim tão corriqueiros e comuns, que não há queixas, não se faz BO policial, não há trabalho educativo para combater esses costumes. No máximo, ou normalmente se faz proteções defensivas, tais como muros altos, né? Cercas elétricas, alarmes, vigilância por câmeras, e fica nisso. Resumindo, para facilitar minha compreensão da realidade, saber sobreviver nesse mundo não só caótico, mas também ameaçador, então aí eu criei a definição particular, né, para meu uso, de que todo comportamento que causa prejuízo aos outros considero comportamento bárbaro.
E quando o número de bárbaros é muito grande, então eu considero a sociedade como um todo em que vivo predominantemente bárbara, e habitado por pessoas que podem ser assim, numa longa lista, né, que eu posso até destacar aqui. Vamos destacar. Por exemplo, essas pessoas podem ser desleais, terem mau caráter, serem mal educadas, hipócritas, torpes, inescrupulosas, corruptas ou corruptoras, traiçoeiras, vis, infames, ignóbeis, abjetas e larápias, etc, etc, etc. É difícil fechar a lista de indivíduos que podem ser considerados bárbaros e que vivem no interior de nossa sociedade, né? Muitos com os quais precisamos, assim, conviver. E esse convívio com esses bárbaros exige uma postura sempre alerta e cuidadosa de qualquer uma pessoa que quer ser honesta. Mas esse é um assunto que exige não só profundidade, como extensão. Por isso prefiro tratar mais esse tema em outros vídeos posteriores. E de qualquer forma, com esta conversa, quero iniciar uma série de vídeos sobre desvios mentais, né? Os chamados vieses cognitivos, incluindo deformações mentais ideológicas que impedem assim o indivíduo de acessar a realidade, né? E o deixa num mundo assim imaginário, manipulável e até perigoso. Bem, por hoje é só. Agradeço a vocês por terem me acompanhado até aqui. Deem um positivo, né, se gostaram. Se inscrevam se ainda não estiverem inscritos. E indique esse canal para outras pessoas, para amigos. E que essa nossa conversa alcance mais pessoas, né? E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!